Vamos lá, pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Vocês aí ao nosso batidão de questões, as nossas questões direcionadas, hoje tratando aí das nossas questões direcionadas de geografia. Vocês estão vendo aí na tela. Leandro, confere só para mim, por favor, o retorno do microfone. Estamos aqui, então, pelo YouTube, estamos aqui pelos nossos mentoriados, aqui na GoPro e também aqui, provavelmente, pelo Instagram, tá? Nós estamos também pelo Instagram tratando com vocês do quê? Tratando com vocês das nossas queridas questões direcionadas. Gente, isso aqui é muito importante. Questão direcionada de história, de geografia, de português e de matemática e raciocínio lógico vai salvar vocês e vocês vão ter mais tempo para poder estudar, por exemplo, para redação. Vem comigo na tela aqui, Leandro. Confere aí para mim se eles estão vendo. Aumenta para mim a tela, porque eu acho que no Stream Deck eu consigo, mas eu acabo errando. Vamos ver se eu consegui. Consegui. Ok. Gente, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler a questão. Eu quero ler a questão com vocês. Vocês, depois que nós lermos as questões, a questão e as alternativas, vocês vão parar o vídeo, vão marcar, ver se você acertou ou errou, e nós vamos explicar detalhadamente o que a banca quer de você, tá bom? É bem simples, nossas questões direcionadas são assim, e eu tenho certeza que isso aqui vai levar você com segurança para a sua prova. Tudo bem? Primeira questãozinha. Ah, trata da estrutura agrária do Brasil colonial, fala aqui do plantation. É uma questão aí que mistura um pouco de história com geografia, mas é uma questão boa para nós trabalharmos, tá? É uma questão boa para trabalharmos. Vem comigo na tela e vamos lá fazer a nossa leitura. Um texto aí do Caio Prado Júnior, adaptado do Caio Prado Júnior, uma referência aí no nosso processo histórico. Tenho certeza que é um texto muito bom. Na agricultura, o elemento fundamental será a grande propriedade, que corresponde à exploração agrícola em larga escala, em oposição à pequena exploração do tipo camponês. A colonização portuguesa foi estritamente levada pelas circunstâncias em que se processou e sofreu as contingências fatais criadas pelo conjunto das condições internas e externas que acompanham a obra aqui realizada por ela. A grande exploração agrária, o engenho, a fazenda, é consequência natural e necessária de tal conjunto. Resulta de todas aquelas circunstâncias que concorrem para a ocupação e aproveitamento deste território que havia de ser o Brasil. São estes, em última análise, os fatores que vão determinar a estrutura agrária do Brasil colônia. Os três caracteres apontados, a grande propriedade, monocultura, trabalho escravo, são formas que se combinam e completam e derivam diretamente e como consequência necessária daqueles fatores. E vem e determina. Assinale a afirmativa que corretamente explica as razões históricas para a predominância da grande propriedade monocultural e do trabalho escravo no Brasil colonial. Pessoal, questãozinha muito boa, tá? Vem comigo aqui na tela, muito boa mesmo, tá? A questãozinha. Vamos fazer a leitura das alternativas. E vamos apontar logo qual é a alternativa correta. Tudo bem? Letra A. A colonização portuguesa foi influenciada pela necessidade de integração ao sistema econômico mundial, o que levou à criação de grandes propriedades monoculturais voltadas para a exportação, utilizando trabalho escravo como forma de maximizar a produção e os lucros. Pessoal, circulem bem isso aqui, ó. Grandes propriedades monoculturais, tá? E integração ao sistema econômico mundial. Isso é muito importante, está aqui, nosso gabarito é a letra A. Eu já vou falar que nosso gabarito é a letra A, por quê? Porque você precisa entender do sistema plantation para você poder responder corretamente a questão. São detalhes aqui. Tá? O que a banca quer de você? Primeiro, a banca ela vem, traz uma questão, um texto do Caio Prado Júnior, e ela quer saber se você entende como que se formou a estrutura agrária do Brasil colonial, tá? Então, basicamente, ela vem e pergunta: olha, você sabe como se formou a estrutura agrária do Brasil colonial? Basicamente, a banca faz essa pergunta. A IBAD, a IDECAN, principalmente essa IDECAN, ela sempre usa isso como, como, é, como objeto de questão.
tá? Para saber se você sabe qual é o contexto daquele texto, daquela situação, daquele acontecimento, beleza? Então, referência aqui é o nosso Caio Praz Júnior. Primeira coisa que você tem que saber aqui é o seguinte: primeiro, professor, o que é plantation? Antes de nós irmos para as demais alternativas, o que é plantation? Vem aqui comigo. Eu fiz aqui um brainstorm e é assim que se estuda, tá, gente? É um brainstorm. Isso aqui você risca, você faz o que você quiser aí os 4 pilares, por exemplo, do plantation. Isso aqui você tem que saber, tá? Isso aqui eu só trouxe para vocês um brainstorm para você mesmo fazer o seu material. Claro que você pode colocar ele no seu material, fazer os riscos, adicionar as informações como você bem entender, tá bom? O que é plantation? Primeira coisa, imagine que Portugal venha, ele chegou ao Brasil, e aí ele percebeu o quê? Percebeu que nós tínhamos muita terra, a terra era fértil, o clima era muito bom, e a pergunta que a coroa fez foi o seguinte: peraí, como que nós, porque nós vivíamos, lembra que nós vivíamos em em um sistema mercantilista, tá? Um sistema mercantilista capitalista. O que que a coroa pergunta? Como que nós vamos ganhar dinheiro rápido aqui nessa colônia para poder compensar o nosso esforço? Lembra que Portugal está em expansão, Portugal e Espanha, tá? Tem o Tratado de Tordesilhas e cada um está ali descobrindo os novos mundos. Tá? E qual foi a resposta? Bem, vamos lá. Se nós produzirmos em larga escala um produto que seja comercializado, um produto agrícola, que seja valorizado na Europa, a gente consegue ganhar muito dinheiro. E no início, que produto que foi esse? Qual foi o produto que, no início, Portugal, a coroa, utilizou em abundância para poder exportar e ganhar dinheiro? Todo mundo sabe que foi o açúcar. Esse foi o produto. Então, para organizar essa produção, Portugal fez o quê? Implementou um modelo econômico chamado de sistema plantation, tá bom? Então, se te perguntarem o que é o sistema plantation, você sabe que é esse sistema que Portugal implementou aqui na colônia para poder fazer com que os produtos em larga escala fossem comercializados na Europa e trouxessem lucro para a coroa. Tudo bem? Então é um sistema agrícola. Esse sistema agrícola ele tem uma particularidade. Ele é voltado para quê? Para exportação. Não é voltado para aqui, para a colônia. Então ele é voltado para exportação e ele é organizado para gerar o quê? O máximo de lucro possível. Para quem? Para a metrópole. Tá certo? Então vem comigo na tela. Nós temos aqui um sistema de produção agrícola, certo? E esse sistema, ele é voltado para exploração. Não é uma colônia, por exemplo, de povoamento como era nos Estados Unidos. Lembra bem disso, gente, a diferença. Era uma colônia aqui de exploração. Então, esse sistema plantation tem essa característica. Aqui tem várias informações que eu coloquei para vocês, por exemplo, como essa colônia de exploração diferente lá dos Estados Unidos, tá bom? Qual era o objetivo aqui? Gerar lucro. Obviamente, gerar lucro para quem? Para Portugal. E era a produção voltada para onde? Para o mercado europeu. Esse é o sistema plantation, certo? Beleza. Segundo, quais são os 4 pilares do sistema plantation? Isso aqui é muito importante, eu preciso destacar isso para vocês. Vem comigo aqui na tela e observe o seguinte. Aqui em cima eu coloquei os 4 pilares: latifúndio, monocultura, trabalho escravo e exportação. Cara, isso sempre cai nas provas. Se você entender a lógica disso aqui, você já resolve mais de quase todas as questões envolvendo economia colonial, tá? Por quê? Porque esse sistema ele funcionava de acordo com essas bases, com essas 4 bases, com esses 4 pilares: latifúndio, monocultura, mão de obra escravizada e exportação, né? Atendimento voltado à exportação. Por isso que eu pedi para você aqui, ó, riscar. Eu pedi para você aqui, ó, riscar monocultura, tá vendo? Ó? Grandes propriedades monoculturais. Por isso que eu pedi para você riscar. Mas vem aqui comigo na tela. Vamos voltar aqui. Latifúndios são grandes propriedades, tá? Cuidado de você confundir, gente, isso aqui. O aluno me perguntou outro dia o que era latifúndio. Latifúndio são grandes propriedades. Pessoal, é fazenda? Pode ser uma fazenda, são grandes propriedades. Não eram pequenas chácaras familiares, tá? Então eram fazendas muito grandes, principalmente fazendas de engenhos, muitas vezes com muitos hectares, milhares de hectares, tá bom? Então esses são os latifúndios, são as grandes propriedades rurais. E a monocultura aqui? A monocultura é a produção de apenas um único produto. Muito cuidado com isso aqui, porque esse único produto era o quê para nós?
era a cana de açúcar, era o açúcar, tá certo? Então muito cuidado aqui. Então a terra era especializada para quê? Para render o máximo possível do que? Do açúcar. Então, por isso que existiam esses grandes latifúndios, esses engenhos, para poder facilitar a exportação desse produto, tá certo? E o trabalho escravo entra aqui, primeiro, usaram a mão de obra indígena. Lembra que o trabalho escravo negreiro não veio antes, nós tivemos primeiro a exploração de uma mão de obra escrava indígena, com muitos problemas que a gente sabe que teve, mas não foi diretamente negro. Tá? Nós tivemos aí um período pré-colonial, depois tivemos um período colonial, só depois veio aí o comércio atlântico, o comércio negreiro atlântico. Então, a mão de obra indígena, depois que veio ficar uma mão de obra predominantemente africana, tá bom? Então, a mão de obra tinha que ser barata, para quê? Para maximizar o lucro. Por isso que eles focaram no trabalho escravo, tá certo? E, principalmente, a exportação. Não era nada para ficar aqui dentro do país, era para exportar, porque tudo era produzido para ser vendido na Europa, não era para abastecer o mercado interno da colônia. Por quê? Porque o objetivo era o enriquecimento da metrópole, ó. Era o lucro da metrópole. Gente, isso aqui é a base que você precisa saber. Professor, por que Portugal, o aluno já fez essa pergunta, né? Por que Portugal escolheu esse modelo? Já que tinha tanta coisa para ele fazer, plantar, enfim. Por que Portugal escolheu o plantation nesse sistema? Primeiro, nós estávamos aqui, eu vou até anotar para você, nós estávamos aqui em um período, esse período econômico era marcado por um camaradinha chamado mercantilismo. Nós estávamos em pleno sistema mercantilista, tá? Era o período do mercantilismo. Professor, eu perdi a aula sobre mercantilismo, não sei nada sobre mercantilismo. Calma, fica tranquilo, vem comigo. Lembra? A ideia é simples. A colônia, ela existe para quê? Para beneficiar a metrópole, tá certo? Então, a colônia, ela existe para isso. Então, o mercantilismo foi o quê? Foi uma política econômica que foi dominante naquela época na Europa, entre os séculos ali 15 até o século 18. Então, nós temos aqui o mercantilismo como um sistema, uma política econômica que predominou ali, ó, entre os séculos, mais ou menos ali, entre os séculos 15 e 18. Tá bom? Mercantilismo. Então, qual é a ideia principal aqui do mercantilismo? A ideia principal é que a riqueza de uma nação ela era medida de acordo com a quantidade de ouro e de prata e de minerais que ela possuía. Por isso, os países buscavam ter uma balança comercial superavitária, ou seja, exportar mais do que importar. Beleza? Então, essa riqueza era baseada nessa medida, nessa balança comercial superavitária, nessa balança comercial favorável, tá certo? Então, precisava haver uma balança comercial favorável. Vou botar uma setinha para cá, tá certo? Então as colônias aqui, como o Brasil, elas existiam para quê? Para enriquecer a metrópole, no caso Portugal, beleza? Fornecia o quê? Matérias-primas, e essas matérias-primas eram baratas, comprando produtos manufaturados muito mais caros e, claro, sob forte controle lá do monopólio comercial da metrópole. Então, para os europeus da época, por exemplo, a riqueza de um país ele se media dessa forma: o ouro e prata que eles tinham e o controle do que eles podiam controlar do comércio. Então, a colônia ela existia apenas para beneficiar a metrópole, tá bom? Não havia aqui, então, concorrência, não havia concorrência, muito cuidado com essas pegadinhas, tá certo? Coloquei aqui para vocês, para facilitar, isso aqui é muito legal você fazer um resuminho, tá? Não é para você ficar fazendo resumo grande, ó. Política econômica dos séculos 15 ao 18, riqueza era medida pelo acúmulo de ouro e prata, balança comercial favorável tinha que ter, colônias existem para enriquecer a metrópole e monopólio comercial e forte controle sobre as colônias. Isso que é muito importante você saber, porque é daqui que você vai entender por que Portugal não queria uma colônia autossuficiente, como, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Queria, na verdade, um fornecedor de produtos tropicais para poder vender caro na Europa, para que ele pudesse enriquecer, tá certo? Como é que as bancas cobram isso? Olha que a gente nem foi para lá para a questão, dada a importância disso aqui. Como que a banca vai cobrar? A banca raramente ela vai perguntar o que é plantation, tá? Ela vai dar alguns aspectos, ela não vai perguntar para você o que é plantation. Você precisa entender o que é a lógica. Ela vai cobrar de forma indireta.
dando exemplos, enfim. Por exemplo, ela vai perguntar aqui quais são as características, por exemplo, principais da estrutura agrária colonial. Então ela cobra, ela vem e pergunta quais são as características, né? Por exemplo, característica do período, características. Sempre que você estiver estudando alguma coisa, essas palavrinhas, características, elementos, objetos, objetivos, isso é muito importante, né? Além das características, a produção colonial nesse período se destinava principalmente para onde? Mercado interno, mercado externo. Então, as características, nós temos várias características aqui, ó. Colônia, exploração, lucro, enfim. Além disso, nós temos o quê? Produção colonial. Essa produção colonial era para onde? Era para o exterior. Tá? Ah, beleza. Qual era o tipo de mão de obra predominante? Era assim, é assim que a banca vai cobrar de vocês. Tá? A produção colonial, mão de obra, por exemplo. Mão de obra predominante, tá? Muito cuidado com isso. O modelo, eu já vi questão de prova, né? Esse modelo ele se baseava mais em quê? Em policultura, plantava-se muitas coisas, por exemplo, aí ele dá vários, já vi questões dando vários exemplos, né? Além da cana-de-açúcar. Era policultura ou monocultura? Por isso que eu mandei vocês circularem. Monocultura, tá bom? Muito cuidado com isso, gente, muito cuidado mesmo, tá? Não é policultura, tá certo? Isso aqui é muito importante você entender. A banca ela vai tentar trazer aí umas pegadinhas, ela vai tentar falar aqui ó, sobre pequena propriedade com você, ela vai tentar falar sobre policultura, né, que é uma produção diversificada, mercado interno, como autossuficiência, trabalho livre predominante, não existia nada disso. Ó. Colonização de povoamento. Por que eu trouxe isso? Porque nós analisamos diversas questões e elas vão querer trazer isso para vocês. Então você precisa entender bem essa ideia aqui. O sistema plantation, ele se caracterizou por quê? Pela associação do que o Caio Prado Júnior falou. Primeiro, latifúndio, monocultura, o trabalho escravo e a produção voltada para o exterior. Então, eu até coloquei aqui embaixo, ó, risca aí no seu material, se você tiver, você coloca isso aqui, ó. O sistema, ele se caracterizou, ele ficou marcado pelo quê? Por essas quatro observações aqui, ó. Latifúndio, monocultura, de quê? Cana do açúcar, trabalho escravo, primeiro indígena, depois negreiro e exportação. Tá certo? Então, cuidado com isso, gente. Não vamos perder uma questãozinha dessa. Agora que vocês sabem o que é o sistema plantation, vamos para a alternativa. Então, a alternativa, a letra A tá ok, aí foi isso mesmo, a integração ao sistema mundial, né, levou à criação o quê? De grandes propriedades monoculturais voltadas para quê? Para exportação, utilizando o trabalho escravo como forma de maximizar a produção e lucros. Era isso aí, essa era a ideia mercantilista, tá? A B, professor, por que a B está errada? Vem aqui comigo, vamos ler a alternativa na B. Vem aqui. A imposição de políticas mercantilistas pela coroa portuguesa determinou que as colônias deveriam ser autossuficientes, promovendo a criação de pequenos latifúndios diversificados como forma de trabalho composta majoritariamente por colonos europeus e indígenas. Tá? São várias inconsistências, né, gente? Primeiro, deveriam ser autossuficientes, nada de autossuficientes, né? A colonização portuguesa não buscava autossuficiência de maneira nenhuma, e depois não predominava as pequenas propriedades. A gente falou dos latifúndios, então não tinha pequena propriedade, tá bom? O modelo ele foi implantado justamente para quê? Justamente para poder focar na concentração fundiária e na produção voltada para exportação, tá certo? Letra D. Letra C. A necessidade de colonizar rapidamente o vasto território brasileiro levou os portugueses a adotarem pequenas propriedades diversificadas, onde a produção agrícola era destinada principalmente ao mercado interno, utilizando mão de obra livre e indígena. Tá vendo? Toda errada a questão, tá toda errada. A produção colonial nada não possuía como principal destino o mercado interno. O eixo da economia colonial era a exportação de produtos agrícolas para a Europa e não predominava a pequena propriedade. Tá? Pelo contrário, era os grandes latifúndios. Beleza? Letra D. Por que a letra D está errada? A falta de interesse da coroa portuguesa na integração ao comércio mundial, ó, resultou na criação de grandes propriedades monoculturais voltadas exclusivamente para o mercado interno,
utilizando trabalho escravo apenas como recurso adicional. Nada a ver. Primeiro que tinha interesse sim, tá? E não teve essas voltadas exclusivamente para o mercado interno, não tem nada a ver aí. Portugal possuía o maior interesse nessa integração da colônia ao comércio internacional, né? Então essa produção açucareira acabou existindo justamente para abastecer o mercado europeu e Portugal lucrou muito com isso, tá certo? Letra E. As características climáticas e geográficas do Brasil, aliadas ao isolamento das colônias portuguesas, resultaram em um sistema agrário baseado em pequenas propriedades, diversificadas com mão de obra livre orientado para a subsistência local e regional. Tá vendo, gente? Não tem nada a ver. A questão está totalmente fora do nosso parâmetro. Entendeu aqui o nosso sistema plantation, o nosso Caio Prado Júnior, ele desenvolve muito bem isso aqui. Você entendeu isso aqui, eu acho que você não perde mais questão sobre a economia, sobre plantation, sobre esse sistema que foi imposto, tá certo? Então, vamos lá, vamos para a nossa questãozinha, a nossa próxima questão. Nossa próxima questão trata aí da Primeira República e Movimento Operário no Brasil. Primeira República e Movimento Operário no Brasil. Vamos lá, vamos fazer a leitura da questão. Em novembro de 1908, Cachoeiro de Itapemirim foi palco de acontecimento que assinala a presença viva e palpitante de numerosa classe operária no território capixaba. Entraram em greve os trabalhadores da construção da estrada de ferro sul do Espírito Santo por atraso do pagamento dos salários. O movimento explodiu nas cercanias da cidade e conseguiu empolgar cerca de 800 trabalhadores que estiveram acampados ali durante 2 ou 3 dias, batendo-se pacificamente pelos seus direitos. Como era natural, a atitude dos operários preocupou o governo estadual, que cautelosamente solicitou auxílio de forças federais. De pronto foi mandado um contingente do 20º Batalhão de Infantaria do Rio de Janeiro, que se limitou a algumas escaramuças nas estradas com pequenos grupos de grevistas. Considerando o acontecimento descrito no texto base, que envolveu trabalhadores em greve, assinale a alternativa correta. Pessoal, vem aqui comigo, vamos ler a nossa questão. Então, temos aqui um texto tratando de um acontecimento, olha como é que a banca cobra. É um acontecimento específico, em 1908, aonde? Em Cachoeiro de Itapemirim, tá? Um município aí do sul do Espírito Santo. Então, a banca, ela trata aqui de um tema da história clássica do Cachoeiro de Itapemirim, que é uma questão operária ali, e ela já traz a data, né? 1908. O que 1908 era? Nós estávamos durante aqui a Primeira República, tá? Então aqui nesse período, o Brasil ele ainda não possuía, por exemplo, leis trabalhistas. Vocês vão ver que as leis trabalhistas só lá em 1934 adiante, tá? Depois 1917 no México, enfim, nós vamos falar tudo disso, mas não tínhamos leis trabalhistas estruturadas, não tínhamos direitos que hoje parecem básicos, como férias remuneradas, salário mínimo, jornada regulamentada, proteção ao trabalhador, não existia. Então, as greves, elas começaram a se tornar cada vez mais frequentes, especialmente nesses centros urbanos que estavam crescendo muito e que concentravam atividades econômicas mais relevantes, como a estrada de ferro, enfim. Então, o crescimento do movimento operário passou a preocupar muito essas elites políticas da época, e aí a resposta que o Estado adotava não era uma negociação, obviamente era o quê? Era uma repressão. Inclusive a frase que ficou famosa naquele período foi que a questão social é um caso de polícia, né? Essa foi deixa eu até ver se eu anotei aqui, eu não sei. Questão social foi um caso de polícia. É uma expressão que resume lá como que os governos enxergavam essas reivindicações trabalhistas, tá? Vamos ler aqui as alternativas, uma por uma, e vamos resolver para você entender por que está errado e por que está certo. Vamos lá. Letra A. O movimento grevista em Cachoeiro de Itapemirim foi apoiado ativamente pelo governo estadual do Espírito Santo, que se opôs à intervenção das forças federais buscando resolver os conflitos de forma negociada. Nada a ver, né, gente? A gente acabou de ler que, inclusive, o governo solicitou o auxílio lá, ó, do contingente do 20º Batalhão de Infantaria, tá? Que se limitou a algumas escaramuças. Vou explicar para vocês o que é escaramuça, tá? Muito cuidado com isso aqui, então. Muito bem. Letra B. Durante... Letra B.
durante a Primeira República, tá vendo? Estamos então na Primeira República. As intervenções das forças federais eram frequentemente solicitadas pelos governos estaduais para reprimir movimentos operários, visando manter a ordem social e econômica estabelecida. Tá aí nosso gabarito. Nosso gabarito é a letra B, tá? É uma alternativa que basicamente fala o que aconteceu ali. O Estado foi lá, reivindicou as forças federais, no caso era o Exército, para quê? Para poder repelir esse início de greve, tá? Então a preocupação central era manter a ordem ali, enfim. E esse episódio se encaixa nesse formato da Primeira República. Beleza, pessoal? Vamos lá. Letra C. O episódio em Cachoeiro de Itapemirim demonstra a eficácia das políticas trabalhistas implementadas pelo governo federal na época, que rapidamente resolveram a situação dos grevistas, garantindo suas reivindicações. Nada a ver também, não tem nada a ver. As políticas trabalhistas que nós associamos não existiam ainda aqui em 1908. A legislação, a construção dessa legislação só foi lá na era Vargas, a partir de quando? 1930. Tá? Então não teve nada disso aqui. Letra B. A greve de 1908 foi marcada por confrontos violentos, que resultaram em numerosas baixas entre grevistas, levando a uma repressão severa que desmantelou completamente o movimento operário na região por 6 décadas. Gente, aqui você podia até pensar, pô, será que isso aconteceu mesmo? Porque o texto não fala, mas o texto traz uma palavrinha aqui interessante. Ele fala assim: olha, as forças federais foram para lá, mas se limitaram a umas escaramuças, tá bom? Então, muito cuidado aqui, por quê? Porque escaramuça não esses conflitos violentos aqui que eles falam. Escaramuça, o aluno pergunta com razão, né? Professor, o que é escaramuça? Escaramuça é um combate pequeno, breve ali, não é planejado, é uma coisa que aconteceu entre os grupos, é alguma coisa nesse sentido, tá bom? Mas não é um conflito muito grande, tá? Então a alternativa, ela tenta te induzir a erro aí nesse sentido, tá bom? Vem aqui comigo na tela, eu coloquei aqui mais ou menos um brainstorm também da questão operária na Primeira República. É bom que você já faz uma revisão da Primeira República, né? 1889, 1930, que foi uma questão social trabalhada. O trabalhador, ele não tinha direitos, não tinha salário mínimo, não tinha férias remuneradas, não tinha jornada regulamentada, não tinha proteção trabalhista, não havia CLT e etc e tal. Então aqui é um brainstorming para você entender como que se deu, como que era o contexto na época. Então observe que aqui nós não temos essa ideia de massacre, de guerra aberta, de repressão generalizada. Nós estávamos falando em uma disputa ali, escaramuça é disputa, tá bom? Então não houve isso aí, beleza? A letra E a gente já respondeu. Não há qualquer informação sobre a questão sindical. A greve dos trabalhadores na estrada de ferro reflete uma ruptura significativa na estrutura social capixaba, levando à reorganização sindical e ao fortalecimento dos movimentos operários do Estado. Nada a ver, não teve nada disso, tá? De reorganização, nem havia esses movimentos operários sindicalizados, tá? E não teve nada como consequência direta desse episódio. Aqui eu trouxe para vocês um brainstorm aí de Cachoeiro Itapemirim. A construção dessa estrada é um momento aí muito marcante, tá? Então aproveitem aí o nosso brainstorm. Se aparecer, por exemplo, aqui, ó, as pegadinhas clássicas que eu identifiquei para vocês, ó, CLT, salário mínimo, tá? Nesse período aqui, ó, não existiu, tá? Na Primeira República. Tudo errado, tá bom? Isso só começou a existir lá para frente, que foi na era Vargas, que nós vamos abordar, tá bom? Então, seguindo adiante, vamos lá para a nossa próxima questãozinha. Aqui tratando de um tema interessantíssimo, tá? Sempre cai. Ó, questão tratando da regionalização do Espírito Santo, mesorregiões do IBGE. Antiga questão. Leandro, não sei se Leandro tá colocando, não tem nem como colocar minha imagem, né? Mas tudo bem. Vem aqui comigo na tela, vamos fazer a leitura dessa questão. Essa questão é muito boa, tá, gente? Muito boa. Deixa eu ver se eu trouxe para vocês Trouxe aqui, muito boa questão. De acordo com o IBGE, o estado do Espírito Santo é dividido em 4 mesorregiões, cada uma com características específicas em termos de geografia, economia e população. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta corretamente as mesorregiões do Espírito Santo. Gente, olha só. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é o seguinte: a banca ela tá tratando aqui de um tema até um pouco mais antigo, tá? Mas serve para você fazer uma boa revisão. Vamos ler as alternativas e eu já vou dar o gabarito para vocês, tá? Você que já parou, deu pausa, já leu,
marca o seu gabarito. O nosso gabarito aqui é a letra A, tá bom? As mesorregiões, ó. Apresenta corretamente as mesorregiões do Espírito Santo. Nós temos Noroeste, Espírito Santo, Norte, região metropolitana e Sul, Espírito Santense. Por que eu quero que vocês aprendam aqui? Por que eu trouxe essa questão? Essa questão, ela é muito importante porque é um tema muito comum, é um tema que vai cair para vocês sobre a regionalização do território capixaba, que hoje nós temos algumas diferenças. IBGE, a classificação de Milton Santos, enfim. Tá? Então, antes de nós analisarmos aquelas alternativas lá, é importante você tomar cuidado com esses detalhes que eu vou apontar aqui para vocês. Tá? Quando a questão foi elaborada, lá atrás, o IBGE ele ainda utilizava oficialmente uma divisão diferente do que ele utiliza hoje, que era a divisão em mesorregiões e micro-regiões, tá? Então, essas regiões aqui, ó, mesorregiões e micro-regiões, era um formato antigo que o IBGE utilizava para poder dizer quais eram as regiões do Brasil, beleza? Então, depois essa classificação foi substituída pelo que nós chamamos hoje de regiões geográficas intermediárias e imediatas. Muito importante isso você saber, tá certo? Então, vem comigo aqui na tela e observe o seguinte. Antes, nós tínhamos as mesorregiões e micro-regiões, tá? O IBGE, pelo critério do IBGE, após 2017, acho que foi 2017, salvo engano, nós adotamos um outro sistema, que foi uma classificação baseada em regiões geográficas intermediárias e regiões geográficas imediatas. Então aqui nós temos as regiões. Vem aqui comigo na tela. Nós temos aqui regiões. Isso cai muito, pessoal. Muito, muito, tá? Muito. Regiões intermediárias e regiões imediatas. Tá? Quando ela fez a questão, o que ela se baseou? Era, na verdade, antigamente, era o quê? Era mesorregiões e micro-regiões. Isso aqui era o critério antigo. Beleza? As bancas continuam ainda cobrando essa classificação, por isso que eu trouxe ela para você, especialmente quando fala de história do Espírito Santo, ali, geografia do Espírito Santo. Então é importante você conhecer a classificação antiga também, tá certo? Então nessa divisão tradicional, o Espírito Santo era composto por 4 mesorregiões, que é o nosso gabarito, certo? E essas mesorregiões, quais eram as 4 mesorregiões? Eram essas aqui, tá? Noroeste, Espírito Santense, Norte, Espírito Santense, região metropolitana, Espírito Santense e Sul, Espírito Santense. Eram essas 4 regiões, essa estrutura que a banca cobrou, beleza? Então a alternativa A está correta de acordo com a antiga classificação utilizada pelo IBGE, beleza? Letra B, Noroeste, Espírito Santo, Litoral, Espírito Santo. Gente, aqui não tem nada a ver com a questão do IBGE, tá? De mesorregião. O Central Espírito Santo não integra nem a divisão oficial. Então a banca vai misturando um monte de classificação, vai misturando um monte na letra C também, ó. Norte, Sul, ok, Central. Então ela mistura e tenta induzir você a ir. Mas o principal aqui não é você nem acertar a questão. O principal aqui é você saber que, por exemplo, a Central Espírito Santo, pô, assim, não tem nada a ver. Central Espírito Santo não integra a divisão oficial das mesorregiões capixabas, tá? Então o que você precisa aqui? Você precisa de entender que quando nós falamos em região, nessa nova regionalização do Espírito Santo, nós estamos nos referindo a uma divisão do espaço ali baseada em determinados critérios. Então, no caso do IBGE, essa regionalização, ela busca o quê? Ela busca agrupar áreas que vão apresentar algumas características semelhantes sobre os aspectos aqui, por exemplo, econômicos, sociais, naturais, populacionais, físicos. Então, os critérios que ela utiliza são esses aqui que estão na tela para vocês. Quais são os critérios que o IBGE utiliza? Critérios físicos, naturais, ó, econômicos, sociais, naturais, populacionais
E aí eles dizem, né, uma região não existe naturalmente, é uma construção elaborada a partir de critérios escolhidos pelo órgão ou pesquisador, tá? Então o IBGE, ele utiliza um critério, mas temos outros critérios, tá? Outros critérios. É por isso que nós temos várias regionalizações. O IBGE vem e divide o Brasil em quantas regiões? Vocês sabem quantas regiões? O IBGE vem e divide o Brasil em 5 regiões. Nós temos 5 regiões que o IBGE divide. Tá vendo aqui, ó, embaixo? Eu coloquei para vocês. Gente, isso aqui vocês têm que saber, tá? 5 regiões, tá? Vocês têm que saber que o IBGE tem uma regionalização, uma classificação. Vocês têm que saber que Pedro Pinchas Geiger também tem uma classificação, que são os complexos regionais. E tem que saber que Milton Santos tem outra classificação, que são os 4 Brasis, né? A gente até chama 4 Brasis de Milton Santos, tá? Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com essas classificações. Isso aqui nós já vimos em outras questões, mas é importante você entender, tá? Sobre esses critérios aqui, ó, do IBGE, os critérios de Milton Santos e os critérios lá do Pedro Geiger, tá? Então, esses critérios aqui são importantes vocês saberem. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, seguindo adiante. Uma questãozinha interessante agora sobre relevo. Sempre cai essa questão sobre relevo, planaltos, origem das rochas, etc. Olha só. Vem comigo na tela, eu sempre trago aqui alguns exemplos para vocês. Vamos fazer a leitura. Essa questão eu trouxe porque a banca ela gosta de trazer essa questão clássica. Isso aqui é uma questão clássica sobre geografia física. Ela traz sempre essa questão. Então eu quero que vocês prestem atenção nela, tá bom? O Planalto de Poços de Calda é uma formação geológica localizada em Minas Gerais, caracterizada por sua origem vulcânica. Essa região é conhecida pela atividade geotérmica e pela extração de minerais como a bauxita. Questão clássica, clássica. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta o tipo de planalto ao qual pertence essa formação. Olha só que questão legal. Tá? Você parou a questão, deu pausa no vídeo, leu as alternativas e respondeu. E aí eu vou te dar a nossa alternativa e a gente vai comentar um pouquinho, beleza? Nossa alternativa aqui é a letra C, planalto basáltico. Essa questão, por que ela é importante? Vem comigo aqui na tela e presta atenção, olha só. Ela traz esse tema, que é um tema clássico na geografia física, tá? Tentando ali trazer uma relação entre os tipos de relevo, a estrutura geológica, que dá origem, né, ao relevo, enfim. Então, mas antes de analisar as outras alternativas, o que você tem que entender? Você tem que entender que a expressão do enunciado fala em origem vulcânica. Olha só, talvez você não tenha se apercebido, talvez você não tenha estudado a aula, mas quando você olha isso aqui, ó, o Planalto de Poços Caldas e a formação geológica, locais de Minas, caracterizada. Lembra que eu falei, ó, gente, atenção às características e tal. Caracterizada por quê? Por sua origem vulcânica, tá? Então, quando eu falar origem vulcânica, é uma expressão que vai te dizer alguma coisa. Quando a banca fala em vulcanismo, magma, lembra? Ela lava solidificada, enfim, atividade geotérmica, o que ela está querendo falar com você? Ela está direcionando o seu raciocínio para onde? Para chamadas rochas magmáticas, ou a gente chama também de rochas ígneas. Tá? Então, muito cuidado com isso aqui, porque é uma questão clássica que eu tenho certeza que vai cair. Quando falar origem vulcânica, lembra disso, tá bom? Magma, lava, por isso o nosso gabarito é planalto basáltico. Tá certo? Muito cuidado com isso. Sempre cai uma questão dessa. Eu analisei um monte de questão. Sempre vai cair, tá? Uma das mais conhecidas é justamente o basalto, que é uma rocha mais ali. Não sei se eu trouxe aqui a foto para vocês. Não trouxe, mas é uma rocha formada ali mais pelo resfriamento daquela lava da superfície terrestre. Vocês já devem ter visto. Ela fica bem dura, assim, e a associação que se faz, né, quando a gente está fazendo prova é automático. Falou em vulcânico, você faz a associação ao basalto. Basalto, planalto, basáltico, beleza? Então, só lembra disso. Aqui também foi um brainstorm que eu trouxe para vocês. Alternativa A, olha o que ela falou. Planalto sedimentar. Gente, olha só, os planaltos sedimentares, eles são formados aqui, na verdade, predominantemente por rochas o quê? Sedimentares. O próprio nome tá falando. Então nós temos aqui a predominância de quê? Nós temos aqui a predominância de rochas
sedimentares, tá? Então, e essas rochas sedimentares, elas são originadas onde? Pela deposição, pela compactação dos sedimentos ao longo do tempo naquela região. Então, são exemplos, por exemplo, as chapadas brasileiras. As chapadas, exemplo, deixa eu colocar aqui para você. Chapada. Aqui eu também fiz um brainstorm, tá? Para vocês. Quando os tipos de rochas, né? Sedimentares, enfim, vocês, para vocês fazerem esse tipo de associação. É assim que eu estudava, é assim que você ganha tempo estudando, tá certo? Sedimentares, ó, deposição de sedimento, arenito, calcário, enfim. Então, muito cuidado com isso aí, que isso ajuda muito quando você faz essa associação, tá certo? Então, o enunciado fala em origem vulcânica, não tem nada a ver com deposição de sedimentos. A letra B fala em planalto fluvial, também nada a ver, né? Uma pegadinha até interessante, porque os rios, eles podem moldar ali o relevo, beleza? Por meio da erosão. Só que o planalto fluvial, ele não vai corresponder a uma classificação, que é uma classificação geológica ali mais tradicional, para identificar uma estrutura de um relevo brasileiro. Não tem nada a ver. O foco da questão está na origem geológica da formação. Então, não tem nada a ver com fluvial. Fluvial é só você lembrar de rio, né? Fluvial. Planalto metamórfico. O que é isso, professor? What the hell is this? Planalto metamórfico. Aí a gente falou que a B tá. Aliás, a letra C é o nosso gabarito e o planalto metamórfico é a letra D. Gente, rochas, quando eu falei em rochas metamórficas, eu acho que eu, na aula, eu explico isso bem. As rochas metamórficas, quando que elas vão surgir? Elas vão surgir quando as rochas que já existem, elas vão sofrer transformações em razão de temperaturas muito altas, de pressões muito altas. Aí surgem essas rochas metamórficas, tá? Por isso, faz essa associação de rochas. Ele tentou confundir você. Rochas metamórficas. Quando há essas rochas que já existem, essas rochas sofrem com a temperatura muito alta, com pressões muito altas. E apesar de serem muito importantes, claro, né, na estrutura geológica, elas não vão possuir aí uma relação direta com a origem vulcânica, tá bom? Que nós, na descrição aqui, nós estamos falando de origem vulcânica, então muito cuidado com isso. É uma questão muito boa para a gente poder trabalhar e servir de revisão para nós, tá certo? Letra E, planalto cristalino. Por que não é o planalto cristalino? A, essa letra E, você precisa ter atenção, porque muitos candidatos vão confundir. Quando nós estudamos lá a estrutura geológica brasileira, o que nós aprendemos? Nós temos os escudos cristalinos, né, que são formados por rochas mais antigas, predominantemente rochas, as magmáticas e as metamórficas, não é? Vocês lembram disso? E temos ali essas rochas ricas em recursos minerais, isso vocês lembram, né? Por isso que alguns candidatos vão olhar e vão associar diretamente aqui a mineração, a bauxita, a minerais. Por quê? Porque a ideia é de planalto cristalino. Então, muito cuidado com o planalto cristalino por conta disso, né, dessas rochas. O problema é que a questão ela não está perguntando sobre a riqueza mineral, né? Ela não está falando sobre riqueza mineral. Então você precisa entender, a banca ela gosta muito de trabalhar com isso, com essa interpretação de texto. Ó. Origem vulcânica, a região é conhecida o quê? Pela atividade geotérmica, pela extração de minerais como a bauxita. Só que ela não está perguntando sobre a riqueza mineral e nem sobre a estrutura geológica que predomina lá em Minas Gerais. Ela pergunta sobre a formação descrita ali no texto. Tá? E qual é o elemento central que está descrito no texto, que a banca fala? Origem vulcânica. Então, falou em origem vulcânica, falou em origem vulcânica, é o que ela quer saber. Não tem nada a ver com riqueza mineral, etc e tal. Beleza? Então, muito cuidado com isso aí. Por isso que a nossa resposta é a letra C. Tá bem, gente? Aqui eu trouxe aqui o nosso brainstormzinho, a observação para vocês. É uma questão que a banca vai tentar misturar os dois conteúdos. Quais conteúdos, professor? Estruturas geológicas e formas de relevo. Tá? Ela vai tentar te confundir, ela vai tentar trazer as estruturas aqui, ó, geológicas e formas de relevo. Ela vai tentar te confundir.
E você não vai confundir, por quê? Porque você está estudando aqui conosco no Quórum Concurso, são questões direcionadas para você não cair nessas pegadinhas. Muitos candidatos vão lembrar aqui de Minas Gerais, né, fazer associação com aqueles escudos cristalinos, lembra? E aí acabam errando, colocando essa letra E. Tá? Agora, em geografia física, quando a gente estuda, nunca você vai responder apenas com base numa palavra isolada, você vai entender o contexto, tá certo? Então você vai entender as características da questão, o enunciado, como que ele está destacado ali, se fala informação, enfim. Então aqui o foco é no vulcanismo, não é nas outras questões. Tá bom, gente? Vulcanismo, origem vulcânica, tá aqui, trouxe aqui até os tipos de rocha para vocês, ó. Trouxe os planos de Poços de Calda, as características lá, origem vulcânica, atividade geotérmica, formação basáltica, as associações principais para você fazer, tudo isso aí ajuda você na hora de fazer uma revisão, tá bom? Vamos lá, seguindo adiante. Mais uma questãozinha interessante para nós, tratando do desdobramentos e falhamentos da geologia. Questão muito interessante. Gente, se você resolvendo essa questão, você resolve boa parte das questões que vierem parecidas, tá bom? Vem fazer a leitura aqui com muita atenção. Mesmo se você não estudou, nós vamos explicar bem sobre isso. Deixa eu ver se eu só trouxe o brainstorm mesmo, mas mesmo se você não estudou, você vai entender bem como responder uma questão dessa aqui. As curvaturas das camadas de rochas sedimentares resultantes da compressão tectônica, frequentemente observadas em regiões montanhosas, são estruturas importantes para a compreensão da geografia local. Essas formações, que incluem anticlinórios, cuidado com essa palavrinha, anticlinórios e sinclinórios, cuidado com isso aqui vai te confundir na hora. São o quê? São denominadas, vem comigo na tela, e eu quero que vocês observem o seguinte, a banca ela traz um tema clássico, que é da geologia, tá? Falando aqui de movimentos tectônicos, e esses movimentos são responsáveis por quê? Pela formação das estruturas lá, dos grandes relevos terrestres, tá certo? Então, está falando aqui das curvaturas, das camadas de rochas, né? Rochas do quê? Sedimentares, compressão tectônica, regiões montanhosas, estruturas importantes para a compreensão da geografia, e aí pergunta se essas formações, que incluem anticlinórios e sinclinórios, são denominadas de quê? Aí você vem, a letra A traz erosões, letra B, sedimentações, letra C, falhamentos, letra D, dobramentos e letra E, placas. Pessoal, o nosso gabarito, você já deu pausa, já respondeu, nosso gabarito é a letra D, dobramentos. Por quê? Antes de eu tentar explicar essa alternativa, eu quero que você entenda aqui duas expressões que praticamente vão responder boa parte dessas questões. Primeiro, compressão tectônica e depois anticlinórios e sinclinórios. Essas questões, se você ouvir essa, por isso que eu fiz questão de riscar isso aqui, tá bom? Compressão tectônica, marca isso. Isso aqui é tão importante. Compressão tectônica. Essas palavrinhas vão conseguir fazer com que você responda um monte de questão se cair sobre esse... Ó, minha caneta desconfigurou de novo, vamos ver aqui. Se cair geologia e se cair essa parte aqui, você vai conseguir resolver essas questões. Por quê? Porque quando a banca menciona as camadas de rochas que foram ali comprimidas, né, ficaram curvadas, o que nós estamos falando? Nós estamos falando dos dobramentos. Tá? Sempre que ela falar sobre essas rochas comprimidas, nós estamos falando dos dobramentos. Sempre, sempre, sempre. Tá? Se você pegar, imagine várias folhas de papel ali, você vai empilhando as folhas de papel sobre uma mesa. Aí você pega e empurra as folhas pelas extremidades. Elas vão começar o quê? Vão começar a se curvar. Então isso vai acontecer com o que a gente chama de rochas, dessas camadas de rochas, quando são submetidas às forças de compressão, que são geradas por quê? Pelos movimentos das placas tectônicas. Tá certo? Por isso que ele está falando aqui em compressão tectônica, não tem como sair fora disso, gente. Compressão tectônica, eu estou falando de dobramentos. Beleza? Então, por isso é que vão surgir o quê? Dobras geológicas. Vocês já ouviram falar nisso? Então, falou em compressão, o aluno que está atento, teve um aluno até que me mandou uma mensagem antes, já respondendo, né? Lembrou de uma aula que eu dei,
é sobre isso, sobre as dobras geológicas, né? Dobras geológicas, né? Dobras geológicas. Não tem como errar. O aluno que está atento não erra isso aqui, tá? Dobras geológicas. Muitas das grandes cadeias montanhosas que a gente vê no planeta, elas tiveram origem nesse processo aqui, né? Por exemplo, as Cordilheiras dos Andes, a, a, as montanhas rochosas dos Alpes, o Himalaia, tá? São só essas dobras aqui geológicas, tá bom? Então, muito cuidado com isso aí. Nós chamamos isso aqui de dobramentos, pessoal. Dobramentos modernos, tá? Associados aos dobramentos modernos. Dobramentos modernos. Qual exemplo? Por exemplo, Himalaia. Tá bem? Vem comigo aqui que tem um brainstormzinho. Eu não sei se eu trouxe a figura lá do. Não, não trouxe. Na verdade, eu trouxe eu trouxe a figura mesmo real, mas ela não veio. A configuração aqui do iPad não trouxe. Não sei por que tá acontecendo isso. Acontecendo isso direto, hein, Leandro? Não sei por quê. Tem que ver isso. Eu salvo eu salvo no PowerPoint, aí ele vem e desconfigura, não sei por quê. Tá aqui, pessoal, a geologia, dobramentos, falhamentos, aqui para você entender um pouquinho. Quando você olhar lá sobre erosões, né? Ah, não é, por que não é erosão, professor? O que é erosão, gente? Erosão, ele é um processo de desgaste, não é? Desgaste de quê? Do relevo. Então nós estamos aqui falando de desgaste, quando a gente fala de erosão. Então não tem nada a ver com, é, com a compressão, da deformação da rocha, com essas dobras geológicas, não tem nada a ver com dobramento, tá bom? Então muito cuidado com isso aí. Cuidado, porque não tem nada a ver com a erosão. Eu tinha trazido a erosão, quando eu falo de erosão, tá? O que que eu tô falando? Tô falando de desgaste, tá bom, gente? Desgaste. Então essa erosão ela vai ser provocada por quê? Esse desgaste pela água, vento, ixi, um monte de coisa. Pelo gelo, enfim, o próprio clima ao longo do tempo, é o frio, né? O clima, colocar clima, tá? Então esse desgaste. Então não tem nada a ver. A erosão, então, ela vai modificar o que já existe. Nós temos lá um relevo, enfim, a erosão vai modificar o que já existe. Ele não produz as curvaturas tectônicas que o enunciado menciona. É assim que se faz questão, tá, gente? A questão fala em sedimentações. Ó, isso aqui é interessante. Sedimentações, o que é sedimentação? Sedimentação ele é um processo de deposição das partículas que são transportadas pelos rios, pelos ventos, pelos mares, pelas geleiras. Isso é sedimentação. É básico isso. Sedimentação é básico. Não tem como errar. É só você lembrar de sedimento, tá? Não tem como errar. Sedimentação, você lembra de sedimentos, tá? Lembra de sedimento, não tem como errar. Então, graças a essas sedimentações, vão se formar o quê? As rochas sedimentares que a gente já falou. Só que o enunciado ele não fala da formação de sedimentos, tá? Ele fala da deformação das camadas após a formação. Você viu que interessante? Por isso que essa questão é interessante. Eu separei ela de propósito para vocês, né? Nós estamos falando aqui de curvatura, né, de rochas sedimentares. Aí o aluno pega, sedimentares, sedimentos, sedimentações, e aí erra a questão. Um monte de gente errou essa questão, colocou B, tá? Não é porque compressão tectônica, regiões montanhosas, estruturas importantes para a compressão da geografia e inclui anticlinórios e sinclinórios e são denominadas dobramentos, tá? Então o enunciado ele não fala da formação dos sedimentos, ele fala da deformação das camadas após a formação. Beleza, gente? Então, muito cuidado com isso. Letra C também está incorreta porque fala em falhamentos. Talvez aqui seja uma pegadinha bem capciosa, talvez a principal pegadinha. Por quê? Tanto os dobramentos quanto os falhamentos, eles são produzidos por essas forças tectônicas, tá? Então, falhamentos e dobramentos, eu até coloquei aqui, ó, tanto os falhamentos, ó, tá? Quanto os dobramentos, eles são produtos, né? São produzidos por forças de tensão, forças tectônicas, tá certo? Tá? Compreensão, aqui, ó, compressão ou tensão, forças tectônicas. Então lembra disso. Forças
tectônicas. Tá bom? Qual é o problema aqui? O problema é que o comportamento das rochas é que é diferente em cada uma dessas situações. Nos dobramentos, eu falar desdobramento, nos dobramentos, essas rochas elas vão sofrer o quê? Elas vão sofrer uma deformação e vão se curvar. Vocês lembram disso? Lembram da aula? Elas se deformam e há o quê? Há uma curva. E nos falhamentos? Nos falhamentos há uma ruptura, as rochas se rompem. Elas geram o quê? Elas geram uma fratura, deslocamento do bloco. Eu tinha trazido aqui, não sei por que eu não trouxe a foto para vocês. Então, essa pegadinha é muito interessante, tá? Muito cuidado com isso, gente. Ó, há uma fratura aqui, tá? Uma fratura. Tá? E há um deslocamento dos blocos. Não há uma dobra geológica. Não forma-se uma montanha. Tá? Com muito cuidado com isso. Porque quando a gente fala em dobra, a rocha, ela é o quê? A rocha, ela dá uma entortada, né? E quando a gente fala em falha, a gente fala em quebra. Há uma falha, uma ruptura. E o enunciado fala o quê? Em curvaturas das camadas rochosas, enfim. Então não tem nada a ver. É uma pegadinha, tá? Então cuidado aí com dobramento e falhamento, tá? Muito cuidado com essa questão. Depois tem aí a letra D, né? Fala em dobramentos, é isso mesmo, os dobramentos vão resultar do quê? Da compressão, né? Dessa compressão aqui tectônica, que vão provocar essa deformação das rochas, tá? Essas rochas sedimentares, tá? Então, muito cuidado, porque o que eu falei com vocês logo no início? Quando eu falo em anticlinórios e sinclinórios, que são citados, o que eles são? Eles são exemplos dessas estruturas, tá? Por isso que não tinha como você errar se você tivesse atento, porque eles são justamente os exemplos dessas estruturas, tá bom? Não tem como você errar. O anticlinal, o que ele corresponde? Ele corresponde àquela dobra que é voltada para cima, lembra? E o sinclinal, ele vai corresponder à dobra que ele é voltada para baixo. Então, por isso, a alternativa é a letra D, tá certo? E a letra E fala em placas, tá errada, porque placas, na verdade, as placas, aqui ela está querendo dizer placas tectônicas, né? Elas são blocos muito grandes, né? Blocos imensos que vão compor ali a litosfera terrestre. Então, nós estamos falando de placas terrestres, vão compor a litosfera. Litosfera terrestre. Tá bom, pessoal? Então não tem nada a ver com esses pequenos, essas curvaturas, tá? Elas, na verdade, aqui elas são responsáveis pelos movimentos que vão originar terremotos. A gente já viu isso nas aulas, né? Então as placas geram aí fenômenos muito maiores. Beleza, pessoal? Muito cuidado com isso aí. Aproveita essa questão que é excelente para você revisar, um assunto que vai aparecer nos concursos, né? Quando as forças tectônicas lá atuam sobre as rochas, elas podem ocorrer dois resultados principais. Quais são os resultados principais, professor? Eu falei em forças tectônicas. Né? Falei em forças tectônicas. Quais são os resultados principais que podem ocorrer? Dois resultados principais. Quais são? Opa. Quais são? O primeiro, dobramento. Tá certo? Falei em forças tectônicas, eu falei em dobramento. O que é dobramento? Então, dobramento, se a rocha, ela se deforma, só que ela não se rompe, ela sem se romper, há uma deformação, mas não há um rompimento, tá? E a outra é qual? A outra é o falhamento. Falhamento sempre cai isso aqui. Falhamento é o quê? Se ela se rompe, aí ocorre o quê? O deslocamento. Então a rocha vai se deslocar. Então muito cuidado com o falhamento e dobramento, porque essa diferença vai te ajudar a resolver aí um monte de questão de prova. Beleza, pessoal? Seguindo adiante, vamos lá para mais uma questãozinha bem legal sobre economia capixaba, portos do Espírito Santo. O Porto de Praia Mole, localizado no estado do Espírito Santo, é um dos principais portos da região sudeste do Brasil. Então, Praia Mole. Esse porto desempenha um papel fundamental na cadeia logística e econômica do Estado devido à sua especialização em infraestrutura. Considerando as características e as principais atividades do Porto de Praia Mole, assinale a alternativa que apresenta o tipo de carga predominantemente movimentada nesse terminal. Pessoal, uma questãozinha aqui
interessante para nós, tá? Tratando aqui da geografia do estado do Espírito Santo. Talvez você não tenha estudado isso ainda, só que a banca aqui ela está tentando trazer um tema, explorar um tema muito importante dentro da geografia do nosso estado, que é a economia capixaba e a infraestrutura portuária que cresceu muito, tá? Então, quando ela fala aqui, ó, Porto de Praia Mole, e aí fala onde que é localizado e tal, ela tá trazendo aqui e dizendo que esse porto desempenha um papel fundamental na cadeia logística e econômica do estado, tá? Então tá tratando da infraestrutura portuária. Isso aqui é é a nossa é a nossa base para responder a questão. Por que eu trouxe essa questão? Para você aprender a fazer um resuminho simples aqui. Às vezes você não conhece o Porto de Praia Mole, enfim, não sabe o que é. Eu tinha trazido a foto. Ah, tá aqui, ó, a foto dessa vez eu trouxe. Quando nós, é, quando nós estudamos os portos do Espírito Santo, de um modo geral, nós não podemos decorar, saber nomes. Você tem que entender a ideia. O aluno precisa associar cada porto à atividade econômica que ele vai atender. Então você tem que entender a ideia do porto. Porque as bancas elas vão trocar os portos e as cargas ali, tentando gerar uma confusão. E o enunciado fala especificamente em quê? Em Porto de Praia Mole. Tá? Então, quando você ouvir falar Porto de Praia Mole, você vai imediatamente lembrar de quê? Da indústria siderúrgica. Tá certo? Então, lembra disso. Porto de Praia Mole, você vai lembrar da indústria siderúrgica. Tá? Então, daí você já sabe qual é o nosso gabarito. Mas não vamos responder cada uma, tá? Parou, respondeu, o nosso gabarito é a letra E, produto siderúrgico. Por quê? Porque a gente está tratando do porto de Praia Mole, tá? E aí vem aqui comigo na tela, a primeira, a letra A fala em minério de ferro, depois fertilizantes, automóveis, cargas agrícolas, vamos tratar de cada uma? Olha só, minério de ferro, aqui ela aparece talvez seja uma das principais pegadinhas, porque o Espírito Santo realmente é um dos maiores exportadores de minério de ferro do país. É um dos maiores exportadores, tá? Minério de ferro. Por isso que é uma pegadinha, tá? O ES é um dos maiores exportadores de minério de ferro do Brasil. Por isso que eu acho que a banca tentou confundir o aluno. O problema é o quê? A banca ela perguntou sobre o Estado como um todo. Então é uma interpretação, é uma questão de interpretação. Ela perguntou, sobre o Porto de Praia Mole. Eu falei, desculpa pessoal, falei, ela perguntou como o estado todo. Não, ela perguntou uma coisa específica. Ela perguntou sobre o Porto de Praia Mole e não como o estado todo, porque realmente o Espírito Santo é um dos maiores exportadores. Tá certo? Então, quando nós falamos em minério de ferro, o porto que normalmente é associado aqui é lá Porto de Tubarão. Tá? Então, quando eu falo minério de ferro, geralmente eu estou falando do Porto de Tubarão. Se eu preciso saber tudo isso, você tem que ter a noção disso. Então, o Porto de Tubarão, ele historicamente está associado ali a, vocês lembram da Vale, né, antiga, do escoamento da produção do minério de ferro, do mineral, chega pela estrada de ferro e vai pela aquela estrada de Minas Vitória. Tem até um trem que passa ali. Então, lembra disso, Porto de Tubarão e minério de ferro. Tá? Então, embora o minério de ferro seja muito importante para a economia capixaba, ele não representa a principal carga que é movimentada aqui no Porto de Praia Mole. Tá bom, gente? Fertilizantes. Os fertilizantes aqui, eles são movimentados em todos os portos, diversos portos brasileiros, né? Inclusive em alguns terminais do Espírito Santo. Só que não a Praia Mole não tem essa vocação de exportar, de movimentar uma quantidade grande de fertilizantes. Então ele trouxe fertilizantes, mas não, por mais que tenha algum terminal que faça, não é a principal atividade dela, não é predominante, tá bom? Porque ele fala aqui, ó, carga predominantemente movimentada nesse terminal, tá certo? Muito cuidado com a interpretação, beleza? Letra C tá incorreta também porque fala em automóveis. Pessoal, os portos capixabas, eles associam bastante, né, a importação de veículos. Só o Espírito Santo, ele realmente se destaca nesse segmento de automóveis, tá? Realmente, ele se destaca. Só que quem desempenha esse papel aqui
principalmente são os outros terminais que estão ligados lá ao Porto de Vitória, ao Porto de Capuaba. Então não tem essa carga predominantemente aqui é que responde à questão, tá bom? Então quando você falar em automóveis, você está falando, na verdade, dos outros portos. Porto de Vitória, são os principais, né? O Porto de Vitória. Isso aqui é bem tranquilo também, tá, gente? Não tem nada de difícil. O de Capuaba também. Você lembrar automóveis, por exemplo, Porto de Vitória, você lembrar minério de ferro, é um dos maiores exportadores, você lembrar Porto Tubarão, você já responde várias questões. É assim, por isso que a gente está aqui resolvendo as questões de forma bem detalhada para que você faça a sua revisão aqui. Tá? Isso é importante, você fazer a sua revisão aqui. Beleza, pessoal? Seguindo adiante, ele traz aqui cargas agrícolas. O Porto de Praia Mole ele não tem essa tradição de carga agrícola, né, de escoar essas cargas agrícolas, não tem. Quando a banca fala, geralmente em agronegócio, café, a banca fala em grãos, por exemplo, outras commodities agrícolas, normalmente ela está direcionando o raciocínio para outros terminais, não está falando de Praia Mole, beleza? Então, aqui a letra E é o nosso gabarito, são produtos siderúrgicos. Realmente o Porto possui essa especialização bem forte ainda nessa movimentação desses produtos siderúrgicos, porque justamente ela foi concebida para atender essa cadeia produtiva. Olha, vem aqui comigo na tela e observe o seguinte, isso aqui é muito legal. Tá aí, ó. Vista de Praia Mole, instalada grandes líquidos, né? Tá aí o nosso porto de Praia Mole. A carga predominante é o quê? Produto siderúrgico, lembra disso, tá? Ela foi concebida justamente para atender essa cadeia produtiva, né? Do aço, que vai servir como um elo logístico, né? Das grandes siderúrgicas que estão instaladas no Espírito Santo. Então a carga que predominantemente é movimentada ali, ela é composta por esses produtos siderúrgicos, tá bom? Então aí tá aí um brainstorm para você aproveitar a questão para poder responder, fazer uma revisãozinha rápida dos temas que são mais cobrados. Falou em Porto ali de Tubarão, né? Vem aqui comigo na tela aqui embaixo, ó. Ó, Porto de Tubarão. Aqui são os principais portos do Espírito Santo e suas principais cargas. Porto de Tubarão, lembra o quê? Minério de ferro. Pelotas de minério, lembra da Vale do Rio Doce, né? Das operações ligadas à Vale do Rio Doce. A Praia Mole, ó, produtos siderúrgicos, carvão mineral, derivados da siderurgia. Vitória, ali também Capuaba, né, carga em geral, containers, automóveis, fertilizantes, café, rochas ornamentais. Lembra disso? Temos lá também que está crescendo muito o Porto de Aracruz. Aracruz, você lembra de celulose, é uma referência mundial na exportação de celulose. Aliás, em Aracruz nós temos, Aracruz está explodindo economicamente, tá? A produção de celulose em Aracruz, a Suzano, ela é uma referência mundial. Então, falou em Aracruz, pensou em celulose, Porto de Aracruz, tá? Que é o Porto Céu, lembrou disso aí. E também temos o Porto de Umbu, lá em Anchieta. Aqui nós temos Pelotas de minério de ferro, lembra da Samarco, né? Das operações ligadas à Samarco. Então, gente, faça essas associações que vocês não terão dificuldade, tá bom? Aqui eu coloquei outras informações aí, apenas como brainstorm mesmo, as características, tá? Função econômica, enfim, é mais um brainstorm para vocês aprenderem a entender a questão, tá? Então, quando cair porto, quando cair produtos principais, cargas, você já sabe, ó, a banca quer saber isso aqui, ela quer saber se é predominantemente isso, o que que faz e tal, é isso que ela quer saber, tá certo? Então, vamos lá, pessoal, agora a gente vai fazer um intervalinho, tá? Eu tô vendo muita mensagem chegando aqui para mim, provavelmente são mensagens dos mentoriados, porque o Leandro teve que sair e aí ele não tá ali respondendo as mensagens. Eu vou responder as mensagens, a gente vai dar um intervalinho, depois a gente volta com mais questões dessa parte aqui de questões direcionadas. Tudo bem? Grande abraço, fiquem com Deus, vamos lá tomar o nosso café, a nossa água e depois voltam e fiquem comigo.